Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós traremos como tema de estudo a imortalidade da alma. E o palestrante da noite é este que vos fala. Meus irmãos, para darmos início a esse tema, nós trazemos uma frase, uma belíssima frase que está escrita no túmulo de Kardec, lá em Paris, na França. E essa frase diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa belíssima frase, meus irmãos, resume com muita perfeição os princípios do Espiritismo, os princípios da doutrina espírita. Então Kardec foi muito assertivo, muito objetivo e muito claro ao descrever essa frase, traduzindo tudo aquilo que ele codificou para todos nós e deixou como legado. E a principal mensagem que deixa para nós é que a morte não é o fim. A vida prossegue e a evolução é alcançada. Seria muito vago para nós pensarmos que nós, criaturas criadas pelo nosso Pai de bondade e misericórdia, fôssemos criados simplesmente para vivermos aqui uma única encarnação, vivemos aqui uma passagem e tudo acabar logo após o nosso desencarne. Então muitos dos nossos irmãos que têm esse pensamento, que tudo acaba com a morte, muitos deles têm a oportunidade, de reconhecer uma realidade diferente e a qual nós presenciamos através das nossas reuniões mediúnicas. Irmãos que vêm ao nosso encontro através dessas reuniões, justamente para nos mostrar a sua experiência do outro lado e reconhecer que a morte não é o fim. Muitos desses tinham o pensamento de que morreria, tudo se acabava, e através das reuniões mediúnicas nós temos essa oportunidade desse encontro, desse diálogo, e por muitas vezes nós auxiliamos esses irmãos nesse entendimento de que a morte não é o fim. Então, Kardec demonstra, através de toda a codificação, que a imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos, trazida, revelada pela espiritualidade. Kardec, na sua missão, no seu papel de codificador, trouxe para nós 3 pilares fundamentais na codificação. Primeiro, trazendo o pilar da ciência, colocando o Espiritismo como a ciência no sentido de que da nossa relação mundo físico com o mundo espiritual. Trouxe para nós também um pilar da filosofia, mostrando para nós de onde viemos, para onde vamos, o que aqui fazemos e qual a finalidade nós temos aqui na Terra, enquanto oportunidade reencarnatória. E um terceiro pilar também, trazido pela codificação, é o aspecto moral, é o aspecto religioso. Não de uma religião no sentido do rótulo, dizermos que somos espíritas, católicos, protestantes, nada disso. Mas um sentido de uma religião de nos ligar a Deus, de nos ligar àquele Deus que deixa de ser um Deus punitivo, um Deus que nos ama, um Deus de amor. E trazendo para nós e reforçando para nós a lei de amor ensinada por Jesus.
Então, através desses 3 pilares, Kardec consolida, né, a imortalidade da alma e traz, acima de tudo, para nós, uma fé raciocinada, desprendida de qualquer dogma, de qualquer necessidade de rituais. Ele traz para nós o recado mais importante através da codificação, reforçando todo o ensinamento de Jesus, principalmente no seu aspecto moral. E nos assegura também da realidade do futuro e da certeza de atingirmos a perfeição. Então fomos criados seres pelo nosso Pai, simples e ignorantes, mas todos nós criados numa condição de alcançarmos a perfeição, de alcançarmos a verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade é quando nós entenderemos o verdadeiro significado do amor. É quando nós verdadeiramente nos colocaremos no lugar do próximo e nós queremos que aquilo que seja o melhor para mim, seja o melhor também para o meu próximo. É nos colocarmos verdadeiramente na condição de irmãos, deixarmos de lado todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, toda a nossa prepotência, deixarmos de lado as nossas condições materiais e colocarmos em primeiro plano o nosso ser, colocar em primeiro plano a necessidade do amor. E aí, meus irmãos, pelas luzes do Espiritismo, a imortalidade também nos oferece um estímulo permanente para a nossa transformação para o bem. Se eu entendo que nada se acaba com a morte, tudo aquilo que nós construímos aqui, nós levamos. Todas as virtudes conquistadas, todos os nossos vícios morais combatidos, nós levaremos como bagagem. E certos da imortalidade e da individualidade, né? Sentiremos felizes e confiantes no mundo melhor. Por quê? Nós sabemos que toda uma trajetória continuará no plano espiritual. E tudo aquilo que de bom aqui nós plantarmos, aqui nós cultivarmos, servirá ao nosso auxílio nessa continuada e nessa caminhada espiritual. Até que estejamos preparados para retornarmos aqui nesse mundo de expiação e provas, ou em mundos de regeneração, mundos felizes, conforme a nossa evolução moral. Então, acreditarmos na imortalidade da alma é termos essa certeza de um futuro. É termos a certeza de que o Pai nos criou para que nós atingíssemos a perfeição também. Por isso que Ele nos diz que nós somos imagem e semelhança, porque fomos criados para sermos seres perfeitos, sermos seres assim como Jesus veio até nós em missão, num estado de espírito mais perfeito encarnado entre nós, demonstrando que tudo é possível, conforme Jesus nos mostrou. E aí, meus irmãos, prevalecendo o nosso aprendizado e as nossas conquistas espirituais, tudo aquilo que nós conquistamos aqui, é termos a certeza que após o túmulo, a gente continua, né, e só nos resta a batalhar pela implantação do bem. Então, se nós levarmos essa bagagem aqui construída no bem, de uma certeza de que aqui estivemos e fizemos um bom proveito dessa oportunidade reencarnatória, com certeza nós chegaremos do lado de lá, muito mais despertos com a nossa consciência para a necessidade do trabalho do amor, do trabalho do bem. E isso já será um grande avanço, principalmente para nós entendermos
pós-desencarne, que essa imortalidade existe e que a vida continua. Todos nós, assim nos orienta a espiritualidade, passamos por um período de perturbação pós o nosso desencarne. E isso é muito natural, que isso aconteça. Mas nós temos a certeza também que não nos falta assistência após esse desencarne, o auxílio para que nós tenhamos condições de um entendimento, tenhamos condições dos reencontros, tenhamos condições do trabalho e que nós continuemos nessa trajetória no plano espiritual. E aí o Espiritismo ele não só se limita a comprovar essa imortalidade da alma. O Espiritismo também ele elucida dentro de toda a codificação todos aqueles fatores que cercam nossa caminhada infinita. Então, quando a gente fala de evolução, fomos criados simples e ignorantes, já habitamos mundos primitivos, já passamos por condições onde nós nos comprazimos muito mais com a prática do mal do que hoje no mundo de expiação e provas. E aqui hoje estamos em mais uma oportunidade. E com a certeza de que nós iremos buscar mundos mais evoluídos conforme a nossa evolução moral. A evolução de todas as espécies também é uma realidade, de todos os reinos, tudo isso nos comprova aí a ciência também, tudo isso como criação de Deus, que tudo foi criado para ser perfeito. E aí um outro fator também em torno da imortalidade da alma é a reencarnação. Como falarmos em imortalidade da alma sem a bênção da reencarnação? Reencarnação esta que nos dá a possibilidade de voltarmos ao plano material e aqui repararmos os nossos erros do passado, retornarmos aqui ou em missão ou até mesmo em provas e expiações para continuarmos essa jornada. Também um outro fator é o livre-arbítrio. O Pai nos criou e nos deu a total liberdade de evoluirmos conforme os nossos interesses. Porém, diante desse livre-arbítrio, existe também a lei de causa e efeito, que nos mostra que a semeadura ela é opcional, porém a colheita ela é necessária. Então todo aquele mal que aqui praticamos, ou aquele bem que a gente deixa de praticar estando em condições de praticar, nós responderemos através dele pela lei de causa e efeito. E aí tudo isso, meus irmãos, demonstram também a justiça divina, que Deus não nos abandona, que Deus nos dá a oportunidade, nos dá o caminho, nos traz como exemplo a figura de Jesus, nos traz como exemplo, como guia de conduta, todo o ensinamento trazido por Ele. E cabe a cada um de nós, conforme as nossas escolhas, seguirmos ou não o caminho do bem, cientes de que, se não praticarmos, nós deveremos reparar tudo aquilo que nós deixamos de fazer, a favor do bem, a favor do combate ao mal. Então, meus irmãos, a construção do ser, ela é fundamental para que a gente siga nessa trajetória nossa, nesse caminho à perfeição. Por mais que aqui estamos, os bens materiais servem de apoio, de conforto para todos nós, mas não é condição essencial para buscarmos essa perfeição. Perante Deus somos todos iguais, e cada um de nós seremos julgados pela nossa própria consciência, pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Então Deus não vai nos punir, Deus não vai nos condenar. A ideia de céu e inferno é um estado de consciência de cada um de nós, dentro daquilo que nós
fizemos, dentro daquilo que nós aproveitamos na oportunidade que nós recebemos. E aí, meus irmãos, o conceito espírita de alma imortal, ele funda justamente nas evidências concretas das manifestações dos espíritos e do testemunho desses irmãos. Então, na própria codificação, quando Kardec ali se viu diante daqueles fenômenos, daqueles efeitos físicos, Kardec, um homem cético que era daquela época, ele queria realmente entender aquela inteligência que existia atrás daqueles fenômenos físicos, acreditando que a matéria simplesmente não teria ali condições de movimentar, de comunicar sem um efeito inteligente existente ali. Hoje, as próprias reuniões mediúnicas que acontecem em nossa casa e tantas outras casas espíritas, as mensagens que vêm até nós, através dos mentores espirituais, as próprias cartas psicografadas. O exemplo mais próximo de nós aqui é o nosso irmão Chico Xavier, num trabalho brilhante realizado aqui na cidade de Uberaba, consolando mães, trazendo ali mensagens dos seus filhos, demonstrando a existência dessa imortalidade da alma, demonstrando ali para todos nós e confortando, consolando os entes queridos, que a morte não é o fim. Então tudo isso, meus irmãos, evidenciado através dos bons espíritos, através da codificação, demonstra para nós e comprova essa imortalidade da alma. E não nos deixa dúvidas a respeito desse tema. E aí, meus irmãos, é muito questionado às vezes, né? Nós, espíritas, temos a compreensão, o entendimento da imortalidade da alma, como a doutrina nos explica, e também é questionado qual que é a nossa conduta, qual que é a nossa postura diante do luto. Então nós, espíritas, devemos sentir o luto, devemos viver o luto? E a resposta é sim. Porque o que é o luto, meus irmãos? O luto é tudo aquilo que é considerado uma perda em nossas vidas. O término de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, aquele amigo que partiu e que a gente fisicamente não tem mais o contato, tudo isso a gente vive um período de luto, que é justamente o quê? Essa ausência física. Por mais que nós sabemos da imortalidade da alma, a doutrina espírita nos consola, nos conforta em relação a isso, vivemos o luto é fundamental. Porque o luto é também uma prova para todos nós. É necessário que através do luto a gente expresse ali os sentimentos, as saudades, as lembranças, mas ao mesmo tempo que sejamos consolados pelos preceitos da doutrina espírita. Quantas mães, quantas pessoas que diante da perda de um ente querido, transforma aquela dor em ato de amor. São muitos os exemplos de mães que, ao perderem seus filhos, diante da dor dessa perda, começam a trabalhar em defesa de uma causa, na assistência de irmãos mais necessitados, e colocam ali, transformam ali naquela dor um ato de amor. Consolado pelos preceitos da doutrina espírita, sabendo que aquilo ali foi só um distanciamento físico, um distanciamento temporário, e que um dia nós teremos a oportunidade do reencontro, transformando essa dor em um ato de amor. Então que nós entendamos a questão do luto.
Nós espíritas podemos sim viver esse luto, mas que nós não alimentemos esse luto, não entremos em um sofrimento eterno diante dessas perdas. Que nós vivemos esse momento, cada um no seu tempo, cada um na sua dor, mas que nós possamos erguer a cabeça, erguer os nossos pensamentos, seguindo aquilo que a doutrina nos ensina, e transformarmos essa dor em atos de amor, e seguirmos na caminhada do bem, pensando principalmente nesses entes queridos que partiram e que um dia nós teremos a oportunidade desse reencontro. E aí, meus irmãos, cada dia para nós aqui no corpo é uma lição de vida. Lição de vida que nos cabe aproveitar na totalidade. É a cada dia nós passarmos a nossa consciência ali num processo de reflexão, de avaliação de todos os nossos atos. É nós a cada dia transformarmos as nossas dificuldades que aqui nós temos como oportunidades para o aprendizado. É nós olharmos para trás e olharmos para o hoje e dizer o seguinte: hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. A partir do momento que eu entendi a necessidade de ser uma pessoa do bem, de agir com amor ao próximo, de agir com amor comigo mesmo, eu passei a viver uma nova vida. Hoje eu sofro menos. Hoje eu tenho a consciência desperta para a necessidade de continuar o meu progresso, de continuar na busca da perfeição, de levar daqui o melhor que aqui eu pude construir. Na semana passada, o nosso irmão querido Quincas Veloso, ele fez uma pergunta para todos nós, né? Se nós já estávamos prontos, preparados para morrermos, para desencarnarmos, né? Então, com certeza, a maioria de nós vai dizer que não. Eu, pelo menos, quero viver um pouco mais. Eu acho que eu ainda tenho uma bagagem muito ainda a ser construída, muito a ser trabalhada. Eu quero aproveitar ainda dessa oportunidade para me combater muito dos vícios morais que ainda tenho. Quero ainda servir muito, quero ainda aprender muito, quero ainda construir um legado de amor. E é claro que, tendo essa oportunidade e essa possibilidade, a gente sempre tem que pensar que é hora de começar essa transformação. Sempre é hora de agirmos no caminho do bem. E aí, meus irmãos, cada etapa que nós vencemos, cada vício combatido, é uma virtude conquistada dentro de nós. E aí, se nós realmente quisermos desfrutar, né, de um equilíbrio e paz nessa reencarnação, seja no plano espiritual, é fundamental nós alicerçarmos os nossos atos no amor no amor ensinado e exemplificado por Jesus. Está aí o nosso guia e modelo, está aí o nosso exemplo. E a doutrina espírita é justamente esse cristianismo redivivo, pautado numa fé raciocinada, trazendo para nós como principal fundamento o amor, a necessidade de trabalharmos as nossas imperfeições através da prática do amor, através da prática de caridade. Todos os nossos encontros nessa casa espírita, todos os nossos encontros com a doutrina espírita, nós receberemos essa mensagem. Então, toda segunda-feira, a gente vai vir aqui, a gente vai adentrar a outras casas espíritas, vamos adentrar a outros templos religiosos, e se a mensagem é de amor, se a mensagem é aquilo que foi ensinado por Jesus, é o melhor para todos nós. Por isso que nós dissemos que o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Quando as religiões passarem de fato a trabalhar o ser, a desenvolver em nós o nosso progresso, a despertar em nós a necessidade do amor, ali está sendo cumprida a sua missão.
Agora, enquanto as religiões estiverem trabalhando o progresso material, a necessidade desse progresso, a necessidade cada vez mais da conquista material, do poder, da hierarquia, infelizmente ela não está nos transformando. Mas a partir do momento que ela trabalha o amor como pilar fundamental, é sinal que nós estamos no caminho correto. E aí, meus irmãos, o amor é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual. É o único caminho capaz, é a única bagagem, o único combustível que nós levaremos e que no plano espiritual nós utilizaremos a nosso favor. E não basta apenas crer na imortalidade da alma. Inadiável é a nossa luta, que temos que travar dentro de nós mesmos, vencendo nossos erros, nossos vícios e nossos defeitos. Com certeza não será nessa oportunidade reencarnatória que nós conseguiremos ser espíritos perfeitos. Nós ainda teremos muitas e muitas necessidades e oportunidades para que retornarmos e continuarmos esse trabalho. Mas se nós não iniciarmos de agora, e tivermos com o pensamento de que deixa a vida me levar, depois eu vejo, então, já que eu tenho outras oportunidades, vou deixar isso para uma próxima reencarnação. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos deixando de aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade a qual nos foi concedida. Então, que nós podemos tomar como exemplo Jesus, que nós podemos reformar cada um as nossas vidas, que nós possamos seguir nesse caminho com Jesus, que nós possamos construir a nossa felicidade verdadeira, que nós possamos buscar essa perfeição um dia a qual nós fomos destinados. Meus irmãos, eu encerro o nosso estudo da noite de hoje trazendo uma parábola chamada Partida e Chegada, do nosso irmão Henry Sobel. Henry Sobel era um rabino, Ele é um rabino, uma liderança religiosa do judaísmo, mas que ele trouxe para nós, através dessa parábola, tudo aquilo que nós falamos hoje, da questão de partida e chegada. Não existe fim. Às vezes nós estamos partindo e em alguns momentos nós estamos chegando. Então nós encerramos justamente com a reflexão dessa parábola. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino.
Nada se perde a não ser o corpo físico de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia todos nós partimos como seres imortais, que somos todos nós, ao encontro daquele que nos criou. Meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, e quanto maior a luz dentro de cada um de nós, mais brilhante será o mundo ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe.